Esse aqui é um pouco menos conhecido, é bem legal também, tá? Do Ferreira Goulart. É Um Gato Chamado Gatinho. Os poemas são bem bonitinhos, tá? E Ferreira Goulart é um poeta, então, assim, é uma coisa que você não vai estar lendo má literatura pro seu filho, né? É bem legal esse livro, tá? Um Gato Chamado Gatinho, do Ferreira Goulart. Esse aqui que eu sempre indico é do Mário Quintana, O Pé de Pilão. É um poema longo, então com bebês você não vai conseguir ler inteiro, mas não precisa ler inteiro. Você vai lendo até onde você perceber que dá. E é bem interessante que eu comecei a ler esse livro com a minha filha, deixa eu ver, ela tinha, não sei, acho que 2 anos. E hoje ela está com 2 anos e 8 meses, e ela já decorou boa parte do poema. Apesar das ilustrações serem, né, não muito legais, assim, eu não gosto das ilustrações desse livro, mas fazer o quê? É a edição que existe. E eu sempre indico que o poema é bem legal mesmo. Esse aqui também é bem conhecido, tá? Poesias Infantis, do Olavo Bilac. Um detalhe, na hora de ler poema, você não precisa ler de forma infantilizada, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se eu vou conseguir ilustrar o que eu estou querendo dizer, mas assim, o poema começa assim, ó. Deixa eu ver aqui. O pato ganhou sapato, né? Foi logo tirar retrato. Algumas mães fazem uma leitura muito infantilizada, né? Então, sei lá, o pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato, né? Não precisa ler desse jeito. Eu vou trazer um amigo meu que é poeta e ele vai falar sobre isso. Houve um poema que eu gravei e mandei para ele avaliar a minha leitura, e eu estava lendo assim, né? Então eu estava lendo assim, era o poema do Troque-Troque, os Tamanquinhos, né? Eu estava lendo assim, nossa, eu nem lembro direito como eu estava lendo, mas era assim, troque-troque, troque-troque, ligeirinhos, ligeirinhos, troque-troque, troque-troque, vão cantando os tamanquinhos. Aí ele falou assim, olha, quando você for ler, você tem que lembrar que isso é um poema, isso não é uma canção, não é uma musiquinha. Então, deixe que a sonoridade do poema apareça numa leitura normal, né? Você não precisa forçar a musicalidade do poema, porque o próprio poema, se ele for um poema, ele já tem uma música, né, dele. Então, você não precisa ler dessa maneira, né? E algumas crianças até criam uma certa rejeição com o poema por causa desse jeito infantilizado de ler, tá? Recomendo esse aqui também, tá? Caldeirão de Poemas, da Tatiana Belink. Tatiana tem muitas obras, né? Essa aqui é bem, bem legal. E o que eu mais gostei nesse livro foi o seguinte: os poemas são despretensiosos, são para divertir, né? Que é uma coisa que às vezes é difícil de encontrar. Muitas vezes as leituras para crianças são extremamente moralizantes e às vezes fica até chato. Esse livro do Olavo Bilac tem esse problema em alguns poemas. A coisa é tão moralizante que fica óbvia demais, né? E aí eu penso, poxa, por que não escrever assim para divertir a criança, né? Para a criança dar risada, achar engraçado e passar a gostar de ouvir poesia. Então, por exemplo, tem esse poeminha aqui, que é um poema que ela traduziu. Não, é um poema dela. Boa Ideia, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês do que é um poema despretensioso, para treinar o gosto mesmo da criança, para que ela passe a gostar daquele tipo de leitura, né? Então, assim: Xandoca, que chamam boboca, no chão viu esperta minhoca. Que bom que saíste da toca, vem cá, vem, come esta pipoca. Mas cadê tua boca, minhoca? Pergunta intrigado Xandoca. Não sei de que lado é tua boca. Será que sou mesmo boboca? Mas tive uma ideia, minhoca. Te corto no meio, bichoca, pra ver qual metade desloca, rebola e papa a pipoca. Pegou a tesouro Xandoca, mas louca não foi a minhoca. Minhoca enfiou-se na toca. Tchau mesmo, Xandoca boboca. Tá vendo? É um poeminha legal, engraçadinho, né? Que trabalha também a questão da sonoridade, é bem trabalhado, sem aquela obrigação de estar ensinando uma lição de moral para a criança.
Não que eu tenha alguma coisa contra isso, tá? Eu só acho que a coisa não deve ficar tão óbvia assim. Esse do Sidônio Muralha, não, deixa eu falar desse aqui primeiro que é melhor. Esse aqui, ó. Televisão da Bicharada. Gente, esse livro é muito, muito legal, tá? Sidônio Muralha. O Sidônio, se você for ver a biografia dele, ele foi um cara assim meio militante, ele tinha lá as ideias políticas dele, mas nesse livro pelo menos a coisa não aparece, tá? Porque ele era um poeta e ele sabia a diferença entre as coisas, então ele não escreve para doutrinar, ele escreve realmente para divertir, né? Principalmente para divertir as crianças. Ele gostava muito de criança, de escrever para criança, e fez um trabalho muito legal. Aquele poema do Tatu, que está no folheto de poemas número 3, eu tirei daqui, tá? Tá aqui em algum lugar. Tá bom? Tem esse aqui, também do Sidônio, não é de poemas, mas é uma história rimada. Tá? E é bem legal também, é bem divertido. Então, as ilustrações também são bacanas, tá bom? É uma boa indicação para ler para criança. Esses que eu mostrei, a maioria deles, ou melhor dizendo, os que têm ilustrações, você pode então explorar as ilustrações também com a criança. Mas muitos desses livros não vão ter ilustrações, então vão ser livros que você vai ler estritamente para que a criança tenha a experiência auditiva. Tá? E isso é fundamental. Assim, a criança tem que ter a familiaridade com o seu idioma, com a música da língua portuguesa. Né? E isso você só vai conseguir lendo poemas para ela. Então, eu trouxe aqui uma coleção que é muito legal e ela tem 4 volumes. Tá? Você vai ter material aí para ler para seus filhos durante muito tempo, que é Contos e Poemas para Crianças Extremamente Inteligentes de Todas as Idades. É claro que isso aqui é uma tradução, né? Então assim, você não vai ter poetas brasileiros escrevendo nessa coletânea. Mas as traduções ficaram bem feitas, tá? Então, assim, palmas para o tradutor, porque o que ele fez aqui é super difícil traduzir poema, né? E eu considerei essa coleção, assim, uma coisa que vale a pena ter em casa, tá? Não é tão difícil de encontrar, eu acho que não. Vocês vão me desculpar, mas eu não pesquisei se na Amazon tem isso aqui. Eu comprei na estante virtual, tá? E o autor aqui tem ele faz algumas considerações que eu quero ler para vocês sobre a leitura para crianças, que eu achei fantásticas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar sobre o seguinte, com relação aos temas, a temática de leitura para criança, né? Especialmente com relação aos poemas, né? Existem alguns poemas que, embora tenham sido escritos para crianças, eu não diria que eles são muito adequados para criança, né? E eu tentava sistematizar esses motivos. Eu falava, como que eu vou explicar para as pessoas assim, o que seria uma leitura que eu considero, né, inadequada para criança? Aí um dia, lendo um livro lá, que é um livro que eu conheço há muito tempo também, chamado Literatura para Crianças, do Orton Wowell, ele cita o comentário de um antologista inglês chamado Palgrave, e o Palgrave coloca ali alguns critérios do que seria inadequado ler para crianças. Né? Ele está falando de poemas, tá? Então, temas inadequados para crianças e jovens. E eu achei fantástico, assim, porque ele conseguiu traduzir o que eu estava querendo dizer e não sabia dizer. Então ele fala assim, olha, tem muitos poemas que têm mérito como poemas, né? São poesia, de verdade, mas não são muito adequados para jovens e crianças. Por quê? Porque não traduzem uma visão de mundo que a criança tem, ou que o jovem tem. É como se fosse uma visão de adulto enxertada à força na criança. E isso pode desenvolver alguns cacoetes na criança, né? A criança começa a falar sobre impressões que ela não tem, na verdade. Ela está falando só porque ela se acostumou a ler aquele tipo de literatura. E eu vou falar que tipo de literatura é essa.